Olá, eu sou Vera Lúcia da Verve, assessoria de comunicações, e hoje, essa semana, eu tive um encontro interessante com uma garota de uns 9, 10 anos, chamada Gabriela, e que queria saber o que eu fazia. Eu falei que eu era jornalista. Aí ela queria saber o que eu fazia, eu expliquei, e aí ela ficou com uma confusão que me lembrou um artigo que eu escrevi há uns anos atrás para a Gazeta Mercantil, que falava exatamente sobre assessoria de imprensa. Porque eu explicava para ela que era assessoria de imprensa e ela achava estranho, porque se era da imprensa, era revista, era jornal. E o meu cliente, como é que entrava nisso, né? Então me lembrou esse assunto, que eu vou denominar o título daquele artigo, que era assessoria de imprensa ou do cliente. E aí a gente vê que ele está bem atual, porque nos últimos tempos a gente nunca falou tanto sobre o crescimento dessa atividade empresarial denominada assessoria de imprensa, né? Nós falamos muito sobre número, sobre mercado, sobre cliente, mas na prática a gente fala pouco sobre profissionalização, senso de responsabilidade e, acima de tudo, um tema que foi objeto de um artigo nosso recente, que é a ética. Didaticamente, se a gente se reportar à origem da expressão, nós vamos encontrar o primeiro conflito de interesse, porque o termo usado é assessoria de imprensa e, semanticamente, a gente deve entender que a atividade teria como pressuposto um básico, um atendimento e uma assessoria ou facilidade para a imprensa. Ou seja, para os jornalistas que estão do outro lado da redação, aqueles que editam e fazem acontecer as pautas e reportagens com os seus respectivos textos do dia a dia das redações. Só que na prática, o que mais os jornalistas têm visto é uma assessoria do cliente. A gente não tem dúvida que uma assessoria de imprensa bem feita, seja ela ligada ao governo, à iniciativa privada ou a um grupo de empresários em torno de uma entidade de classe, ela pode gerar boas matérias para os profissionais de imprensa. E mais ainda, né, agregar informação de uma maneira sistematizada, organizada, com o objetivo de facilitar um bom trabalho de apuração e cobertura por parte dos jornais, das revistas segmentadas ou não, e até mesmo veículos, televisão, radiofônica, internet, site, blog. Mas o fato é que o crescimento desse mercado não foi acompanhado por um crescimento da formação dos profissionais voltados para essa área, salvo raras e honrosas exceções. Então, o que a gente verifica hoje no mercado é uma necessidade cada vez maior por parte das empresas fomentarem a sua imagem ou até mesmo apresentarem seus novos produtos. Eu penso que a dificuldade que as empresas acabam encontrando se não tiver um jornalista que traduza os seus produtos em miúdos, especialmente se eles forem da área técnica, né? É uma necessidade que as empresas têm de formatar a sua imagem ou até mesmo falar das suas exportações, da ampliação da sua fábrica, dos investimentos, novos planos de qualidade, através de um plano organizado de fazer chegar essas notícias às redações, né? De outro lado, a gente verifica um número cada vez maior de profissionais que estejam consoantes com essa realidade jornalística do país. Os jornalistas da grande imprensa hoje estão fartos, cansados de receberem telefonemas de estagiários ou de recém-formados no horário de fechamento deles, ou ainda informações fragmentadas que pouco ou quase nada tem a ver com as suas editorias respectivas, né? Para um número pequeno de pautas recheadas com números, informações consistentes e dados interessantes, eles verificam sem número de releases recheados de adjetivos e qualificações mais adequados a uma agência de propaganda do que a um trabalho sistemático de uma assessoria de imprensa. E não raras vezes, o mesmo texto que é enviado à revista Cláudia pode ser remetido ainda para a revista Minérios do Brasil Mineral, como eu já dei esse exemplo aqui várias vezes. Profissionais da área concluem que as mesmas pesquisas que apontam para o crescimento desse mercado indicam a necessidade de um aprofundamento maior dos profissionais envolvidos, ou seja, indica a necessidade de estudo, profissionalização, formação em jornalismo, curso profissionalizante, workshop, leitura, participação em feira, congresso e mais
mais do que tudo, gente, respeito ao jornalista que está do lado de lá da redação e as características específicas dos seus veículos de atuação. Esses são ingredientes indispensáveis para o bom desempenho da função de assessoria de imprensa. E outra coisa, né, importantíssima, da mesma forma que uma cirurgia não pode ser realizada por um historiador ou por uma pessoa sem formação alguma, a assessoria de imprensa é tarefa do ofício de jornalismo. Você precisa estudar, você precisa aprender, você precisa escrever com maestria e ter olho para enxergar a notícia dentro do cliente. Os clientes vão estar bem atendidos na medida em que a sua assessoria de imprensa suscitar dentro dos jornalistas envolvidos nas redações respeito. E esse respeito só vai poder ser obtido através de uma postura ética e responsável perante aos veículos onde for oportuna a publicação das notícias dos seus clientes. Uma assessoria de imprensa só pode ser considerada eficaz e gerando bons resultados se levar em conta a equação cliente versus jornalista, sabendo se posicionar, levando informações que possam atender a formação da imagem do seu cliente, mas, antes de tudo, possa ter pertinência e atender ao interesse das pautas dos jornalistas. Resolver essa questão requer prática, habilidade, conhecimento e, acima de tudo, gente, inteligência. Com esses requisitos, a gente acredita verdadeiramente que qualquer assessoria de imprensa possa equacionar a questão inicial desse artigo, ou seja, ser uma assessoria de imprensa e do cliente, fazendo que os interesses de um possam ajudar a atender as necessidades do outro. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, me ajudem a divulgar, sugiram novos conteúdos e a gente volta semana que vem, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada!